partir de agora, direto aí das casas de vocês, eu desejando a todos uma boa noite. Nós vamos dar sequência, na verdade, encerrar os crimes contra a honra, e toda aquela partezinha, especialmente que fala a respeito da, da injúria. Então, eu vou já começar com vocês a nossa conversa. Deixa eu só abrir naturalmente o arquivo para a gente poder estar numa boa, dialogando. Tararam, pam, 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 pam. Muito bem. Aqui estamos. Então, nós paramos, na verdade, ainda falando a respeito da injúria. E estávamos conversando sobre a injúria ainda enquanto a injúria qualificada. Deixe-me ver como é que estão aí. Admitindo, em primeiro lugar, o pessoal que está chegando, não é? Então, a galera chegando aí para mim. Deixa eu ver se está tudo certo. Opa, beleza. Turma, vocês estão vendo a tela? Olha o povo aí falando. Opa! O povo está falando aí. Está dizendo, trocando uma ideia. Falando assim, professor, tem umas ideias aí. Muito bem. Então tá bom, tá todo mundo olhando, é o que importa. Então vamos lá. Então, a gente estava exatamente na discussão especificamente da injúria e começamos a conversar a respeito da injúria a partir do momento em que começava através das vias de fato ou da violência. Então, existe na literatura, nossa, estou só acompanhando aqui, boa noite, Ivanildo, dando os boa noite aqui para o povo todo, meu povo, tá chegando todo mundo, eu já chego embalado, né? O pessoal já fala, né, Iago? Eu já chego, já estamos aqui no crime, já estamos conversando, você fala, cara, pera, respira um pouco, parece até que eu tomei café, né, com açúcar aqui todo. Mas nós estamos, já estamos naquela piada ainda do café, viu? É isso aí, Iago, tá ok, mas ó, sem gracinha hoje, hein? Ariane, boa noite, Rodrigo, boa noite, Ana Paula, boa noite. Prazerzaço tê-los vocês, ter todos vocês aqui. E a gente falava sempre, ou estávamos falando a respeito da injúria, e a gente falava da injúria, enfim, moral, e naturalmente paramos na questão da injúria qualificada, né? A gente estava parado, deu uma travada na questão da injúria qualificada, a gente fez alguns exercícios, né, na sexta-feira, amanhã tem mais para a gente fazer, sempre com responsabilidade, com carinho, aquele exercício gostoso e tal. Mas, principalmente, o parágrafo terceiro, o pessoal gosta, né? Com responsabilidade. O Roger Ivanildo, é sempre, né? Esse aí vai sempre o de duas mãos que é leve. Eu sou cardíaco, eu sou cardiopata, eu não posso beber coisas muito fortes, não. Mas a gente estava conversando a respeito da injúria, e da injúria, claro, qualificada. Boa noite, Sara. Boa noite. E a injúria qualificada, claro, ela traz os elementos que são aqueles em relação à raça, cor, etnia e religião. É sempre preciso conversar e conversar muito sério a respeito da diferença que há entre racismo, para a lei penal, e a injúria racial, que é a injúria qualificada do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Então tem uma diferença, não é? Eu quero mostrar para vocês exatamente isso e a situação que é a mais interessante. Em primeiro lugar, quando a gente fala a respeito de racismo, crime de racismo, ele está previsto no artigo 20 da lei número 7.716 de 1988. Estou mandando pelo chat aqui, aliás, de 1989, eu peço desculpas. Só corrija aí, por favor, para mim depois.
O racismo, ele tem uma característica de prática. Veja bem, ele não é que não se pratica e não se tem, não há racismo. Não exista o racismo nas palavras. Muito antes, pelo contrário. É típico em todas as culturas humanas manifestações que são ligadas a colocar determinados grupos humanos compostos por pessoas com características genéticas próprias, a qual nós chamamos ainda, apropriamos-nos de um termo da zoologia, né, chamamos de raça, e colocamos isso, raça, dentro do escopo da realidade humana, e, claro, coloca. Este material, Mariane, ele já está. Este material que eu estou mostrando para vocês está lá todinho. Está lá. Ó, o pessoal até suspirou aí. Vocês ouviram? O povo até suspirou. Ficou feliz ali, fez, ai, que alívio. Aí tá lá, professor, por favor, você não posta no... Ai, postou. Viu que gostoso? Falei que a quinta-feira era boa, moçada. É praticamente um sextou. Tem um RAF aí, só não posta um RAF aí depois, né? Senão a gente não consegue interagir. Vamos lá. Isso, Joanildo, foi exatamente quando se colocou depois essas construções a partir das teorias sociais, a partir do século XIX, em que você aí, Givanildo, tem... o pessoal vai ser o mistério da aula, não se revele ainda, só ao final da aula o dono do suspiro. Mas no qual você tem exatamente, começam as teorias raciais de inclusão e de separação. Então, portanto, para a lei penal, e somente para a lei penal, no caso a lei 7.716 de 1989, trata exatamente o racismo como a conduta, o comportamento discriminatório, que é manifestado contra uma pessoa e que se dirige naturalmente a um grupo ou uma coletividade. O exemplo que nós temos, e que ainda temos, não é, de racismo, boa noite, Rafaela, boa noite. O exemplo que nós temos de racismo, claro, são esses aqui, que vocês têm aqui embaixo. Esses não são exemplos meus. Atenção, esses não são exemplos meus. Eles são bem didáticos e eles não vieram exatamente vamos assim, do seio da doutrina. Eles vieram do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, o próprio CNJ, que coloca e que dispõe da seguinte forma. Espera aí que eu já vou, tem só uma interaçãozinha aqui no chat. Boa noite, gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Caio. Boa noite, Beatriz. Boa noite, queridos e queridos. Boa noite para vocês. Esses dois exemplos que eu tenho aqui são do Conselho, são do CNJ. Eles estão no site do CNJ, eles estão no site do Supremo Tribunal Federal, eles estão no site do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Estão lá. Então, isso aqui é o que a cúpula do judiciário entende ser racismo em relação ao artigo 20 da Lei 7.716 de 1989. Então, por exemplo, recusar acesso a estabelecimento comercial ou impedir o acesso, no caso, a entradas sociais em edifícios públicos ou em edifícios privados. E a própria entrada em clubes. Vejam bem, em clubes, parte física. Isso. Aí tem também, Ivanildo, isso aí, que veio muito desde antes, não é? Do século XIX, mas que se manifestou posteriormente com a independência da África do Sul com a Inglaterra. Algum colega com o microfone aberto, de novo. Bolo de forma para você, que a Renata mandou. Isso, tá certo. Ok. Muito bem. Mãe, ele só fez xixi, tá? Ele não fez cocô. Perfeito. Sem nenhum problema. Vamos preservar aqui, colega. Pois é, não tem problema. Deixa aí. Tá tudo certo. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Rafaela. São as novelas da vida. Isso é normal nas lives. Podia ser pior. Nas lives sempre acontecem umas coisas piores. Por isso que eu deixo a câmera desligada. Por quê? Ok, eu já deixei mudo de novo o microfone da colega
Estou deixando mudo aqui o microfone do pessoal para preservá-los, pessoal. Muito bem, vamos preservar. O pessoal está aí, desliga o microfone, tá certo? Tem que desligar o microfone. Muito bem. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Eu cortei aqui o microfone do pessoal, viu? Mas eu peço desculpas, porque com isso eu corto o microfone de vocês também. Senão a gente não consegue desenvolver, não consegue desenrolar, tá bom? Mas foi gostoso, eu gostei do momento hoje, um momento bem bacana, surreal, bacana, pitoresco, como se diz. Ainda bem, né, gente? Senão fica sujando nesse frio aí para trocar, vai ficar difícil. Então vamos lá. Tá certo, a Beatriz rindo aí, o pessoal tá rindo. Tá certo, moçada. Então vejam bem, há uma diferença. Então, muitas vezes a imprensa ela faz isso, claro, ela faz com o dever de informar, não informa caluniando a pessoa, porque o inquérito, o crime existe, mas confunde muito as coisas em relação ao crime de racismo e ao crime de injúria racial. Eu acredito que todos vocês se lembram muito bem de um episódio que aconteceu. A Vitória também está ativa? Espera aí que a gente já corta a Vitória enquanto eu falo com vocês. É que não aparece aqui o meu unmute para retirar da Vitória o microfone. Só o do Jefferson. Eu cortei agora. Olha que indiscrição falando isso, hein, Jefferson? Que sujeito indiscreto que eu sou. Aí aqui já tô. Então, da Vitória. Já cortei também. Não está chegando. Muito bem. Vocês se lembram da torcedora do Grêmio? Que no estádio, eu não sei se ainda era. Não, é difícil. Não, Beatriz, não tem que pedir desculpas. Eu tenho 4 cachorrinhos. Então, assim, é difícil treinar e faz bem treinar. Tem que dar atenção. Tá certíssima. Tá? Você e seu menino aí, ó, estão certíssimos. Vocês se lembram do caso da torcedora do Rio Grande do Sul? Porque a lei, ela foi, para quem não se... Acho que muitos de vocês se recordam. Sonier, você se recorda? Givanildo, você se recorda? Apenas diga sim. Não tem problema. Não tem problema. É um caso, inclusive, que dá até para prestar atenção nas nuances dele. Mas a torcedora, uma só, vocês se lembram? Sim, lembro. Opa, beleza. Vocês se lembram que era uma torcida não tá sem microfone, beleza, Jefferson. Vocês, não sei se vocês se recordam do vídeo do Sport TV. Eles estavam gritando um insulto racial contra o goleiro do Santos, contra o goleiro do Santos Futebol Clube. Era numa partida Grêmio e Santos, no estádio do Grêmio. Já era arena, não é? Acho que já era arena. Já era Arena Grêmio. Mas foi antes da Copa do Mundo. E a questão principal é que havia um grupo ali, umas 50, 60 pessoas, gritando insultos, chamando naturalmente o goleiro Aranha, exatamente, do Santos, Rodrigo, o chamando de macaco, repetindo o que eles sempre fazem nos estádios. E isso não justifica, evidentemente, eu falo sempre, infelizmente, fazem, na Europa é assim, na Ásia é assim, caramba, em tudo quanto é lugar. E chamando o cara, macaco, macaco. O que aconteceu? A câmera do Sport TV foi e deu o zoom e ficou tempão na cara dela. Olha só. E na hora de divulgar, as redes de TV, incluindo a Globo, naturalmente, e aí nada contra a liberdade de imprensa, mas é duro quando a imprensa às vezes vai triturando as pessoas. E isso não é passar a mão na moça, não. Passar a mão, no caso, por ela. O que ela fez foi injúria racial. Mas toda uma campanha, e no final das contas foi aquela história, eram para ser ouvidos os torcedores, no final das contas só divulgaram as imagens dela, o que se propagou foi a imagem dela, e ela sozinha pagou todo o pato. E aí o Ministério Público, inclusive do Rio Grande do Sul, queria demandar, propor a ação por ela por racismo, pela Lei 7.716. E foi o maior bafafá do mundo, porque no final das contas, claro, ela só poderia responder pelo parágrafo 3º, um crime de 1 a 3 anos, com multa, que é a injúria racial. Sendo ela ré primária.
Ainda o juiz, na sentença, no final das contas, acabou levando-se também o fato de que ela sofreu reprimenda social para além, não é, da justiça. Porque a exposição dela, somente dela, foi tanta. Vocês se lembram o que aconteceu com ela ou não? Alguém se recorda? E eu não estou dizendo que ela não praticou crime, porque ela praticou injúria racial. Ela e toda aquela parte da torcida estavam erradas. Mas alguém se recorda do que aconteceu ou não? Deixa eu ver se alguém se recorda. O goleiro Aranha perdeu o emprego. Aí eu não sei se foi pela performance dele em vários jogos, pelos números. Mas o que aconteceu a ela foi o seguinte, que em meio à comoção levantada pela imprensa e com toda a justiça, mas sempre mostrando somente ela, tentaram e colocaram, né? Na verdade não tentaram, porque tacaram fogo. Ela perdeu o emprego, Rodrigo, e ela teve a casa em que ela morava, salvo engano, com os pais, incendiada. Ela teve a casa incendiada. Eu não vou entrar no mérito se o universo resolveu ali praticar uma justiça, porque naturalmente a gente tem que sempre levar em conta o seguinte, ela praticou a injúria racial. Mas primeiro, não foi racismo, foi injúria racial. Ela bateu boca, né? Ela gritou ofensas raciais. Mas, pessoal, não é somente injúria racial. Eu preciso que vocês prestem muita atenção no slide que está aqui, porque também aqui passa a questão da religião e a questão da origem. A questão da origem. E quando se fala aqui na questão da origem, por exemplo, temos problemas seríssimos no Brasil com discursos de ódio, nesse caso. Apresenta um precedente discutível a respeito da injúria, nesse caso. Mas o tratamento, por exemplo, Guilherme, o tratamento que são os casos que chocam a Givanildo, o tratamento que é dado em relação à injúria, e neste caso a injúria racial, embora abra-se o precedente, quando se coloca este tipo, que está naturalmente, né, no parágrafo 3º, você trataria também a questão de crime contra a religião e contra a origem como sendo imprescritível em relação ao racismo. O problema de você tratar imprescritível como racismo a injúria racial e essas condições, embora as ações aqui elas serão produzidas, não é? E elas estarão, respectivamente, com ação pública, só que condicionada à representação do ofendido, então a ação será pública mais representada, não há o tratamento ainda do crime ser imprescritível. Não neste caso, embora abriu-se o precedente. Boa noite. Sabe, Guilherme? Então, como ele tem, veja bem, injúria racial, ela tem a origem exatamente nessas animosidades. Mas você também trataria, se fosse tratar o parágrafo 3º, teria que tratar como um todo. Então, naturalmente, a injúria contra um portador de deficiência física, então, chamar alguém, gritar e chamar alguém, por exemplo, de aleijado, aleijão, manquitola, né, ponto e vírgula, qualquer coisa assim, teria que abranger todos, Guilherme. Eu faço um convite aqui, eu vou com toda a cara de pau, tá gravado, tem testemunha. Todos, ponto e vírgula é pessoal que manca, né, com a perna curta, que o pessoal ofende, chamando de ponto e vírgula. É uma ofensa, né, a pessoa já anda ponto e vírgula, né, sabe como é que é? E é uma ofensa, naturalmente, é uma injúria. A pessoa pode sentir, aliás, deve se sentir injuriada. E, Guilherme, então a gente pode, assim, o estudo. Só que aí você naturalmente teria que tratar como imprescritível todos esses também. Então é algo que tem que ser. E eu quero te mostrar exatamente o porquê disso. E eu quero te mostrar exatamente o porquê disso. Essa vai especial para o Guilherme e para toda a turma. E esse material, claro, tá lá no Drive para vocês, não tem problema. Mas eu quero mostrar para vocês exatamente este julgado aqui. Realmente de uma atuação. E trata-se também de misturar com o parágrafo 1º, tá? Com o parágrafo 1º do artigo 40, quando ele falava a respeito de bate-boca, de retorção. Discussão, bate-boca, retorção.
Por quê? Trata-se do seguinte, atenção, vamos lá. O caso todo é de agosto de 2019. Atenção, Guilherme, agosto de 2019. Não trata como crime imprescritível, tá? Atenção, tá? É de agosto de 2019. E é o seguinte, houve uma apelação ao juizado especial. No caso, um sujeito discutiu entre clientes, uma discussão entre cliente e atendente, e no final das contas a atendente bateu boca com o cliente, mas o cliente acabou no final das contas chamando-a, por conta naturalmente da descendência dela, afro-brasileira, não é? Ou como alguns professores, eu tenho um colega meu professor que dá aula de sociologia e é criminalista, e ele é negro, e ele fala, não, quando fala cor de pele, é preto, povo preto. Ele fala desse jeito, é uma questão de autoafirmação até deles. Como não é meu lugar de fala, não me cabe aqui contestar, falar dessas coisas assim. De qualquer maneira, já dei um aviso aqui para a gente trocar de sala em 10 minutos, hein? Vamos lá. Tô com tempo aqui, com o reloginho vai explodir em 9 minutos. O que aconteceu foi que esse sujeito, no final das contas, a chamou de saci e a chamou de macaca. Agora, ele conseguiu alegar que houve retorção. Ele conseguiu alegar, quase se safando, isso aqui, ó, do parágrafo 1º, se vocês me permitem, do parágrafo 1º da injúria, que é falar exatamente aqui, ó. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. E, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Então, ele tentou surfar aqui, no caso concreto. O cara tentou... no caso é a pele, né? No caso, sem sombra de dúvidas, é a pele. Porque, por conta disso, já era usado isso há muito tempo, inclusive na própria literatura brasileira, como um termo racista, né? Depreciativo. Tem histórico, literário a respeito disso. Então, vejam vocês, percebam. Mas houve a retorção. Houve a retorção. Esse é um dos pontos mais interessantes, porque falou assim, mas peraí, eles se ofenderam. Eles se injuriaram. Tá? Houve discussão, houve o famoso bate-boca. Porém, o que o juízo criou? Já que você mencionou, Guilherme, precedente, isso aqui tem. Ele está aqui, ó, na linha do meio, nas linhas do meio da tela, aparece em vermelho, ofensa desproporcional. Então ele reconhece que houve ofensa, que houve uma discussão, que houve uma situação extremamente desagradável, no mínimo para se falar desagradável, entre duas pessoas, e que houve naturalmente ofensa por parte de ambos. Não se exclui. Porém, ao fim e ao cabo, quem poderia até ter razão, no final das contas, cometeu o crime mais grave e cometeu a ofensa desproporcional. E a partir dali, configurada a injúria racial pelos termos, entre outros, macaca e saci. Por isso, respondendo, Sonia, quando você perguntou, o saci ali é naturalmente da questão da injúria racial, entendeu o juízo recursal que o sujeito cometeu e, no final das contas, a discussão, qualquer coisa que ela tenha cometido, qualquer injúria que ela tenha cometido, desapareceu. Nesse caso, o famoso apelou, perdeu, né? Ele foi para a injúria racial, mas não foi tratado, 2019, Guilherme, por isso que eu te falo, 2019, não foi tratado como crime imprescritível, não foi tratado como crime de nenhum outro tratamento especial, apenas como injúria racial, em juizado especial e atendendo recurso, em turma recursal. Exatamente, é outro, né? É o depreciativo. Eu sempre busco essa jurisprudência para vocês para trazer o seguinte exemplo, ou a seguinte reflexão, hora da reflexão. São 15 para as 8, é hora da reflexão. Então vamos todos refletir no cantinho. Obrigado. Ô, Guilherme, é um prazer responder, um prazer elevar, né, o debate sobre direito penal, que a nossa aula não é ler slide nem ficar lendo código só. É ficar pensando juntos, estamos numa fogueira simbólica aqui, passando marshmallow, passando café para todo mundo ficar acordado, né? E ficar aqui. Isso, exatamente, Sornier.
A lei é mais ou menos por isso, mas é preciso lembrar que pelo artigo 20 da lei, a 7.716, e pelo entendimento do STJ e do STF, você precisa da conduta segregacionista, ou seja, este banco é só para brasileiros, não é para asiáticos, esse banco não é para negros, ou esse banco não é para asiáticos, esse banco não é para qualquer coisa, sei lá, ruivos, caucasianos. Aí você tem racismo. Quando você impede isso, é exatamente como está aqui, ó. Voltando, conduta discriminatória dirigida a um determinado conduta, recusar acesso, impedir entrada, isso aqui é racismo. Isso aqui é racismo. No mais, é injúria racial. Ok? Eu gostei das intervenções. Que estavam trabalhando, me corrija, bancos para brasileiros, tipo, banco para sentar, né? Brasileiros de cor determinada. Ô, Givanildo, me corrija se eu estiver errado, não mencionando nada, na ética. Tem a ver com o pessoal que estava empregado na indústria de alimentos? Só me diz sim ou não. Não foi? Não foi. Tá bom. Não, depois a gente explora isso aí, esse caso, ou essa situação, para melhor dizer. Obrigado, viu? Muito obrigado. Então vejam, ou percebam, não é? No caso, aqui, em tela, deixa eu só correndo um pouquinho mais, pessoal. Correndo o que eu falei no slide, viu? Pelo amor de Deus. Sempre que eu chamo a atenção de todos vocês, que vocês têm que... Perdão. Isso, só injúria racial, não racismo, só injúria racial. Ah, tá, Juvenil, foi quando eles chegaram. Não, Sorninha, aqui, ó, nesse caso, o julgador aqui, ele só pegou a injúria racial. Foi só a troca de ofensas mesmo. Sorninha, a sua observação, pelo que eu entendi que você escreveu, está correta. Só que eu chamo vocês para um detalhe que é interessante, que aí a gente tem que, como se diz, né, pensar sempre fora da caixa, como o pessoal fala. Pense fora da caixa, não sei o que é fora da Caixa Econômica Federal, e assim por diante. Então a gente vai pensando fora da caixa. Agora, e se a discussão, por exemplo, tivesse a seguinte troca de ofensas? E aí eu vou me aproveitar, claro, das palavras. Ah, Givanildo, eita, sério mesmo? É, tivemos na região toda, em toda a região norte e noroeste do Paraná, problemas realmente em relação a isso. É verdade, sim. O pessoal não queria casas e colocavam até em anúncio, aliás, em determinação nas imobiliárias que não gostaria que fosse para imigrantes. Colocavam para imigrantes genérico, tá? Sem mencionar. Mas todo mundo sabia. Isso, é sim. É sim, Givanildo, isso aí é um comportamento racista, né? Mas eu chamo a atenção de você, Sornier, Givanildo, Guilherme, todo mundo, que é o seguinte. Imaginem vocês, todos nós, no dia dessa discussão. Então, nós vemos ela e ele. Eles começam a bater boca. E vamos agora fantasiar, né? Fazer uma fantasia aqui, de que ele tem mais de 68 anos de idade. É idoso pelo estatuto. Idoso. Eu acho que aqui já está. E anda de bengala, manca. Tem uma perna. Então, enfim, uma questão de acessibilidade peculiar. E aí, moçada? E na hora começa. Macaca, ela. Velho gagá. Saci, ela. Aleijado. Como é que fica? E se há proporção? E se há proporção? E se há a proporção da injúria qualificada? Como fica? Isso gravado, tá? Pessoas gravando. Yuri, você já pensou? Como é que fica? Para onde você corre? Se a injúria tem elementos dos dois lados, de raça e de condição de pessoa idosa e portadora de deficiência, como é o caso que eu ilustrei aqui para vocês. Para onde se corre? E é por isso que não pode ser considerado crime com tratamento imprescritível,
Porque nos dois casos, vejam, a retorção imediata, nos dois casos, um dos ofendidos provavelmente provocou de forma reprovável. Exatamente, Yuri. Volta para o parágrafo primeiro. Retorna para o parágrafo primeiro. Esse é um caso. Esta é uma situação. Então, lembre-se que, por decisão, não uma única decisão, eu peço desculpa só para mostrar um julgado para vocês, mas é para a gente não ficar pisando isso aqui, cavando até o pré-sal, mas há que se considerar que nos crimes contra a honra, envolvendo exatamente a questão racial, vai ocorrer isso. Turma, em menos de um minuto eu vou cair. E aí vamos para a aula número 2. A aulinha 2 vai estar lá esperando a gente e a gente consegue acionar e ficar em paz aí uns 40 minutos. Tá bom? Tudo bem? Então, se eu cair, a gente já fica sossegado e vai para lá. Tá certo? A gente, ok. Obrigado, gente, pela compreensão. Vamos lá, nem adianta. Eu aí já fico até mais em paz agora, porque daqui a pouco vai, puf, cai. Em 3, 2, 1. Lá vai o Christian cair.